Então, para começar, o PRB é a favor ou contra o ensino religioso em escolas? O PRB é contra o ensino religioso. O PRB não é a opinião necessariamente do Celso Russomano. A agenda dele como prefeito de São Paulo, Celso Russomano, trabalharia, de acordo com o partido ao qual ele é filiado, para que não houvesse ensino religioso nas escolas? Não, porque existe uma lei nacional, existe um acordo internacional, inclusive, que privilegia o que está aí. E aí, o Celso, eu não tenho procuração para falar em nome dele, mas pelo que nós conversamos, ele é uma pessoa extremamente legalista. E se a lei existe, ela está aí para ser cumprida. E a lei que existe hoje, nacional inclusive, permite e privilegia o ensino religioso. Então, se ela existe, ela tem que ser cumprida. Muito bem. O PRB trata de que maneira a tese do criacionismo? Ou não trata? Nós não tratamos de religião no partido, essas questões de criacionismo, de evolucionismo. Nós não discutimos religião nas nossas reuniões partidárias. O PRB, estatutariamente ou ideologicamente, é a favor ou contra a ampliação dos casos em que seria permitido por lei a prática do aborto? Veja você, isso aí, nós não podemos pegar a opinião minha pessoal e a opinião do partido. A opinião do partido ela é consensada com a militância. E qual é a opinião do partido nesse caso? Nós não temos uma opinião formada a respeito disso. Eu acho que as formas como estão estabelecidas na legislação devem ser cumpridas. A minha monografia de graduação em Direito foi sobre aborto e o feto anencéfalo, quando ainda não tinha sido julgado pelo Supremo Tribunal. E eu manifestei a minha opinião a favor. A favor do aborto. Do aborto. Do feto anencéfalo. Do feto anencéfalo. Entendi. Então o senhor pessoalmente... Eu sou a favor de que... O senhor aplaudiu a decisão do Supremo? Aplaudi, não tenha dúvida. Inclusive, na minha monografia, eu tive acesso aos autos da ação de descumprimento de preceito fundamental que o ministro Marco Aurélio gentilmente cedeu para que eu tivesse acesso dentro do gabinete dele no Supremo para fazer os estudos da conclusão do curso. E o senhor acha que é possível ou deveria ser desejável até ampliar os casos em que é possível praticar o aborto? Eu acho que isso é uma discussão muito complexa e muito específica e que tem que ser debatida entre a sociedade brasileira e o Congresso Nacional, que representa a sociedade brasileira. A minha opinião, ou a opinião de um partido numa gama de 30 partidos, e sendo que esse partido especificamente, primeiro que o PRB, repito, não tem uma opinião formada sobre isso, o partido. Deveria ter. Mas se nós tivéssemos uma opinião, hoje não representaria grande coisa, porque nós temos apenas 10 deputados federais, numa casa de 513. Então é um assunto bastante delicado que, a meu ver, tem que ser discutido pelo Congresso e pela sociedade. E nós temos aí uma boa oportunidade para discutir isso nos próximos 2 anos, porque você sabe, e o internauta deve saber, está em tramitação no Congresso Nacional um novo projeto de reforma do Código Penal. Isso. E que, em algumas situações, amplia essa questão do aborto. A comissão de juristas, de notáveis juristas, que elaborou esse anteprojeto, da qual eu tenho alguns amigos que fazem parte, juízes, desembargadores, ministros, trouxe a possibilidade de ampliação de algumas questões do aborto. Eu acho que é um momento oportuno para a sociedade brasileira discutir. O PRB, então não vai ter posição, estou imaginando também, mas o senhor teria uma posição sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo? O partido não tem posição. Olha, nós somos... Deixa eu te contar um dado curioso para você ter uma ideia, e é importante que o internauta saiba. Não há preconceitos dentro do partido. Nós somos a favor, por exemplo, de que se combata a homofobia. Não é possível que pessoas sejam discriminadas por opções sexuais, religiosas, ou seja lá o que for. E um dado importante que introduz a resposta que eu gostaria de lhe dar, no estado do Amazonas inteiro, o único candidato a vereador que defende abertamente a bandeira LGBT é em Manaus, na capital, e é filiado ao PRB. E ele teve a sua filiação negada em outros 2 partidos, porque ele disse para os dirigentes partidários, quando da sua filiação, que gostaria de defender essa bandeira do LGBT.
e ele está afiliado ao PRB, é candidato a vereador em Manaus pelo PRB. Então não há essa questão no partido. É importante que se saiba, e é isso que eu tenho dito, não se discute religião, se discute política. E nessa questão, respondendo a sua pergunta, de casamentos do mesmo sexo, mais uma vez eu repito o que eu disse na resposta anterior. Tem-se que discutir com a sociedade. O país é democrático e se a maioria decidir, nós temos que respeitar.